Oi, gente. Eu vou explicar aqui o exercício que eu passei para vocês na aula 2, o número 3, em que ele vai trabalhar a questão dos subconjuntos, né, ou os possíveis subconjuntos que podemos formar a partir de dado número de elementos. Então a ideia aqui é justamente entender como funciona essa noção de subconjunto na prática. Diz a questão: para uma aula de laboratório, o professor de Química pretende separar os 36 alunos do primeiro ano. B. Em conjunto com o mesmo número de alunos de cada um. Ele planeja formar pelo menos 3 conjuntos. E que cada conjunto tenha pelo menos 4 elementos. Então a gente tem que estar de olho nisso aqui. Então, o primeiro ponto que nós vamos compreender é justamente a solução passo a passo desse processo, certo? Então, vamos observar o primeiro ponto. Ele quer que formar pelo menos 3 conjuntos. Então, o primeiro ponto é esse. E agora, ele dá outra questão, que é que cada conjunto deve ter pelo menos 4 elementos. Então, esses dois pontos são essenciais. Pelo menos 3. Então, eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E que cada elemento deve ter pelo menos 4 elementos. Cada conjunto, deve ter pelo menos 4 elementos. Então, fiz 3 conjuntos. Então, tem que ter tantos elementos naqueles conjuntos. O mínimo que eu quero alcançar é de 4 elementos. Temos 36 elementos. Então, esse ponto aí tem que estar bem claro para que vocês possam compreender essa questão. Bem, primeiro ponto. Se são 36 elementos, eu tenho que saber quais são os divisores desse número. Tem 36 elementos, então eu preciso saber como eu posso dividir igualmente esses elementos. Isso vai indicar os subconjuntos possíveis que podem ser formados. Então nós temos os seguintes divisores. Primeiro divisor, o número 1. Então, um conjunto de 36 elementos. Segundo divisor, o número 2. Eu tenho dois conjuntos de 18 elementos. 3 conjuntos, 12 elementos. E assim vai. 4, 6, 9, 12, 18 e o próprio número. Quer dizer, um conjunto de 36 elementos. Repara que se eu pegar 36 e multiplicar por 1, dá 36. 18 multiplicar por 2, dá 36. 12 multiplicar por 3, dá 36. 9 multiplicar por 4, dá 36. E 6 multiplicar por 6, dá 36. Então, pelo menos 3 conjuntos. Pelo menos 3 conjuntos. Não pode ser nem 2, nem 1. Ele quer 3 conjuntos. Então, aí que nós vamos começar a realizar a construção de uma tabela para verificar quantos elementos nós vamos ter em cada conjunto. Ele fala que quer pelo menos 3 conjuntos. Ora, se eu tenho 36 elementos, então se eu dividir esse conjunto, esses elementos, por 3, porque para cada conjunto eu vou criar uma certa quantidade igual,
de elementos, eu vou ter 12 elementos, certo? 3 vezes 12. Então, pelo menos 3 conjuntos, eu terei 12 elementos. 4 conjuntos. Está dentro do esquema aqui. 36 dividido por 4, 9 elementos. 5 conjuntos. Mas não está aqui. Mas eu vou fazer só para vocês entenderem como está o processo. Repara que 36 não é divisível por 5. Né? Nós vamos ter 7 conjuntos. Vamos ter 4 conjuntos. 5 conjuntos com 7 elementos e vai sobrar um elemento fora. Né? Ou seja, 7,2. 36 por 5, 7,2. Ou seja, 7 elementos. E sobra, desculpa aqui, sobram, né? Aqui sobra 1. Sobra 1. Eu vou deixar esse erro aqui porque já está programado, então não vai ter como eu corrigir agora. Mas sobra 1. Errei aqui, tá? Bem, agora eu vou ter... Então repare que esses 5 aqui eu não vou conseguir fazer. Portanto, eu não vou considerar esse elemento aqui, certo? Vamos agora a seguir na sequência aqui a 6 elementos, 6 conjuntos. 36 dividido por 6, nós vamos ter 6 elementos, certo? Depois vamos ter 9 conjuntos. 36 dividido por 9, nós vamos ter 4 elementos. Opa! O que eu observo aqui? Cada conjunto deve ter pelo menos 4 elementos, né? Tem 4 elementos, está bem aqui, ó. Então o que eu observo? Que eu cheguei ao que eu queria. 3, 4, 6, 9 e o número de elementos possível. O que eu posso observar então? Primeiro ponto, né? Vamos à solução do item A. Quantos conjuntos podem ser formados a partir de 36 elementos? Bem, eu tenho aqui então a soma desses conjuntos. 3 mais 4 mais 6 mais 9. Isso aqui vai ser igual a 3 mais 4, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 9, 22 conjuntos, certo? Então eu tenho aqui 22 conjuntos que eu posso formar a partir desse elemento, a partir de 36 elementos. Agora eu quero saber quantos, vamos lá, aqui a questão, quantos elementos pode ter cada conjunto? Ora, cada conjunto pode ter 12, peraí que eu falo aqui,
12, ou 9, ou 6, ou 4 elementos, que é o mínimo que ele quer formar. Ok? Entenderam aqui a solução? Então é isso, gente. Procurem refazer e tentem a lógica para que não tenham dúvida. E busque fazer os exercícios que eu estou passando. Eu sei que o processo é difícil, mas se não fizer, se não errar, não vai ter como acertar. Um abraço.